Eu convidava vocês no início do nosso programa. Neste ano nós queremos descortinar, visitar muitas páginas das Sagradas Escrituras e de um modo todo particular nós vamos dar início ao nosso estudo olhando para o livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Gênesis 1:1. É desta forma que iniciamos o nosso primeiro estudo bíblico do ano de 2023. O estudo sobre o livro do Gênesis, que teve o seu nome a partir de uma palavra grega, Gênese, que significa origem, criação, geração, nascimento. E nesse contexto, somos levados ao início dos tempos, retratando o paraíso, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e o pecado primordial, que levou o quê? A expulsão da humanidade do Jardim do Éden e o seu exílio permanente na terra. Mais adiante, veremos outros atos de desobediência que provocaram a ira de Deus, como o dilúvio e a construção da Arca de Noé. E mais à frente, a construção da Torre de Babel, com a qual a humanidade ansiava alcançar os céus. O reino dos céus, nossa jornada deste mês de janeiro, nos leva até a história de José do Egito, com a qual encerramos o livro do Gênesis. E vamos nos preparar para darmos continuidade a este estudo, adentrando então o livro do Êxodo, que relata a partida do povo de Deus em busca da terra prometida. Juntos, estudemos o livro do Gênesis. E neste mês, quem vai nos ajudar a estudar este livro tão importante das Sagradas Escrituras, que abre as portas para lermos a história do povo de Deus, é o professor Wellington Silva de Barros. Ele que é doutor em Teologia e leciona lá no Instituto São Paulo de Estudos Superiores. Professor Wellington, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu que agradeço, Padre Rodrigo, e a quem está nos acompanhando, a oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre interessante conversar com teólogos e teólogas que, estando aqui no nosso programa, nos ajudam a entender mais o universo das Sagradas Escrituras. E nós sabemos que entender a palavra de Deus não é algo fácil. Exige de cada um de nós persistência, perseverança e disponibilidade para sempre reaprendermos à luz do Espírito de Deus. Por isso, nesse nosso bate-papo, professor Wellington, a primeira pergunta que eu lanço aqui para a gente começar a nossa conversa é esta. Podemos dizer que o acontecimento entre Caim e Abel está relacionado com o pecado de Eva? Então, Padre Rodrigo, nessas primeiras páginas do Gênesis, sobretudo Gênesis de 1 a 11, a gente percebe claramente, dois projetos. O projeto que Deus deseja à humanidade, um projeto de comunhão com Ele e com as pessoas, e depois um outro projeto que não está tanto de acordo, com o projeto de Deus. Desde a questão do pecado de Adão e Eva, depois da violência de Caim e de Abel, a gente percebe claramente como se vai delineando o projeto de Deus e o projeto que é um projeto de autossuficiência humana. Desde a questão da serpente, da tentação, e aí, por exemplo, o questionamento dessa história de Caim e Abel, aonde está o teu irmão Abel, questionamento da parte de Deus, mostra então um conflito, a violência e como que Deus não está de acordo com essa violência, ou seja, o projeto de Deus é um projeto de vida para a humanidade. Se nós falamos do pecado, destes dois projetos, comunhão e também um projeto que se afasta desta comunhão, por que Deus, então, dentro dessas primeiras páginas, ele será chamado de Javé? Então, há uma discussão bastante grande entre os biblistas sobre o nome de Deus, ou como se chegou então à conclusão dessa divindade chamada Javé.
desse monoteísmo. E a gente sabe que é um processo bastante tardio na Sagrada Escritura a concepção de um Deus único. Então, primeiro, aquele contexto em que está inserido o povo de Deus, os povos vizinhos, a gente vê assim várias divindades. Até a própria Sagrada Escritura, ao usar o termo Elohim, que de alguns nomes, Samuel, Daniel, Gabriel, que está relacionado com Deus, ou seja, a partícula no hebraico El, então tem essa relação e traz, né, essa dimensão de várias divindades. Tardiamente, depois do povo passar por algumas reformas, né, a Bíblia passou por várias reformas, a Sagrada Escritura é uma casinha, né, se tornou um casarão, para a gente fazer uma analogia, e a gente percebe como esse monoteísmo, a fé no Deus Yahvé, durante essas várias reformas, ela foi se consolidando. Mas às vezes a gente pode pensar, né, que logo no começo já está instaurada a fé em Yahvé, no Deus Adonai, no Deus que é próximo, no Deus que não é indiferente aos nossos sofrimentos. Mas não, alguns estudos recentes vêm mostrando para a gente que essa concepção do povo de Deus ao Deus Yahvé é uma concepção tardia. A Bíblia foi essa casinha que se tornou um casarão. E para se tornar um casarão, ela passou por várias reformas. Então é interessante notar que, mesmo assim, vai tomando forma, tomando força na história do povo de Israel, um Deus que é sensível ao sofrimento do povo, um Deus que não é indiferente. E por trás dessa fé, dessa crença, está então a consolidação dessa divindade chamada Yahvé, que depois se tornou a única divindade entre as várias que existia nas origens, em tempos mais remotos da Sagrada Escritura. Professor Wellington, nós tivemos um professor em comum de Sagradas Escrituras, que era o professor Rafael, e ele sempre insistia, né? Olha, cuidado ao lerem as Sagradas Escrituras, porque nós podemos fazer uma leitura fundamentalista ou uma leitura também iluminadora. E a gente sempre insiste aqui no nosso programa numa leitura iluminadora, ou seja, que nos desperte para uma clareza maior na vocação que temos como discípulos e missionários de Jesus Cristo. Estudando então essas primeiras páginas do livro do Gênesis, o que é o Jardim do Éden? Então a gente percebe, Paulo Rodrigo, aquilo que o senhor estava dizendo, né? Antes de falar do Jardim do Éden, às vezes a gente, no Gênesis 1 a 11, nós temos várias histórias, aquilo que os biblistas chamam, né, de vários gêneros literários, e a gente acha que a história só é verdadeira, é aquela história que reproduz os fatos fielmente, ou como a gente diz, né, tintim por tintim. Né? E aí, quando a gente abre as primeiras páginas da Bíblia, a gente, então, percebe que a gente tem que conceber a história de uma outra maneira. Agora, falando especificamente do Jardim do Éden, um dos grandes biblistas que a gente conhece, o Carlos Mestres, ele fala desse paraíso terrestre, né? Ou seja, às vezes a gente acha que o paraíso é algo que nos foi tirado, né? Num passado longínquo. Mas quando a gente vai ler por trás das palavras, como o senhor dizia, fugindo de leituras fundamentalistas, nós vamos perceber que aquela primeira narrativa da criação, um gênero literário chamado mito, ela traz um momento em que o povo estava exilado na Babilônia. E o povo deseja então mais vida, o povo deseja viver em harmonia. Então eles resgatam a fé nesse Deus que é o Deus do êxodo, o Deus libertador, para deixar bem claro qual tipo de projeto Deus quer para nós. Então o Jardim do Éden, ou o paraíso terrestre, ele não é algo para nós termos saudade. O povo e nós também devemos sempre lutar para que se torne concreto na nossa história. Então, não é para ter saudade, mas para ter esperança e construir dia a dia o paraíso terrestre. Então, quando o povo traz essa narrativa, ele quer alimentar a fé no momento de crise que está passando, olhar para o futuro e dizer, é possível, a gente não quer viver nessa situação de opressão. Estamos exilados, estamos sofrendo. Nós queremos viver no paraíso, que é o projeto de comunhão que Deus quer para toda a humanidade. Então nós podemos afirmar que é possível continuar vivendo nesta busca pela construção do Jardim do Éden no hoje, neste momento histórico? Exatamente. Quando a gente lê, obviamente, toda a Sagrada Escritura, mas sobretudo nessas páginas que nós vamos conversar esse mês, é comprometedor
Então, nosso desafio hoje é como nós estamos cuidando do nosso jardim, do nosso mundo, ou melhor dizendo, da criação de Deus. Qual o tipo de projeto, nós falamos no começo do programa, né, Padre Rodrigo? Está ali em tensão 2 projetos. Qual o tipo de projeto que nós estamos testemunhando, que nós estamos vivendo? Então, voltar a ler essas páginas aqui conosco, com todo mundo, vai ser importante para a gente discernir que tipo de projeto nós estamos aderindo. Um projeto de vida ou um projeto de morte, de violência e de sacrifício. Professor Wellington, gostaria muito de agradecer a sua presença neste nosso primeiro encontro do ano de 2023. Nós poderíamos passar aqui um bom tempo conversando sobre estas páginas, aprendendo ainda mais destas páginas, mas nós vamos continuar o nosso estudo e queremos deixar este gostinho de quero mais para aqueles que estão nos acompanhando e que certamente se farão presentes aqui nas próximas semanas. Quero aí contar com a sua presença nos nossos outros programas e juntos descortinarmos então o universo do livro do Gênesis, tão importante para a nossa caminhada cristã. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigado, vai ser um prazer, Padre Rodrigo. E agora queremos caminhar em direção ao presépio. Agora já podemos contemplar o menino que nasceu e que se manifestou a toda a humanidade na noite santa, na gruta de Belém, aos pés da manjedoura. Queremos depositar nossas intenções, nossos pedidos, porque temos a certeza de que o Verbo de Deus se fez carne e habita entre nós. E dele também queremos pedir a bênção e a proteção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, na graça de Deus e até o nosso próximo encontro.